Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taramps TV. E aí, Leandro, a gente estava longe, né? Estava distante, com saudade já do que estava essa Taramps TV. A gente já estava agoniado para voltar, né? Esse bate-papo aí. Então, manda um salve aí pra galera. Salve, galera. Boa noite aí. Sejam bem-vindos a essa volta. A gente deu uma breve pausa, né? No nosso Taramps TV e foi muito gratificante a gente ver a galera vindo perguntar quando que a gente ia voltar com a Taramps TV, por que tinha parado. E, na verdade, a gente parou realmente pela situação que o mundo hoje atravessa, né? A gente precisa também ter um pouco de cuidado com a saúde, ter também, seguir as normas de saúde aí que são colocadas também. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. Mas, é claro, que dentro da medida do possível, estamos retornando aqui hoje, distantes, né, Adão? O máximo possível aqui para a gente poder fazer esse bate-papo com vocês e trazer sempre aquelas informações sobre a Taramps e estar cada vez mais perto de vocês, mesmo estando longe, né? Mas é isso aí, pessoal. Fiquem conosco, a nossa programação vai ser bem interativa nessa noite, então não perca nenhum detalhe. Nós voltamos já já. E quando a gente pensa em Taramps TV, Leandro, o que não pode faltar é aquele bate-papo gostoso com a galera, né? Sem dúvida, né? Então, sem vocês aí, nós sabemos que nós não conseguimos tocar esse programa, né? Isso só acontece porque vocês estão aí dando essa audiência, fazendo essa interação conosco. Além desse bate-papo, nós teremos hoje a apresentação, mas uma apresentação não, mas um tira-dúvida sobre o lançamento que aconteceu, Sim, né, na semana passada, que é o Smart 3, uma versão para tocar subwoofer. Sim, o Smart 3 Bass. E nós vamos trabalhar mostrando as principais diferenças aí que acontece entre o Smart 3 tradicional, que é quase um amplificador full, e o amplificador Bass aí que foi feito exclusivamente para tocar subwoofer, né? Exato, até lembrando de um comentário, né? A gente fez o lançamento do Smart 3 Bass e a gente teve um comentário lá, mas por que vocês lançaram então logo um produto assim, cheio de tecnologia, só para subwoofer? Por que não lançou então um que atendesse tudo? Aí foi quando a gente lembrou lá, já tem, né? A gente já tem o Smart 3 na primeira versão aí, que continua em linha normalmente, e ele atende aos mais variados projetos. E é isso que a gente vai falar aqui hoje também, sobre a diferença do Smart 3 Bass para o Smart 3, que foi o primeiro da linha Smart aí a ser lançado. Nós não podemos ficar sem a resposta ao público, né? Não, isso aí jamais, né? Jamais, a gente tem que ter a maior parte do tempo dedicada às respostas, que é isso que é legal, né? Abrir o espaço para a galera perguntar e a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Então já vai mandando aí, você tem dúvida sobre qualquer produto. É claro que a gente vai trazer alguns assuntos específicos aqui ao decorrer da Taramps TV, mas se você tem dúvida de qualquer produto Taramps, já vai deixando nos comentários, que a gente tem uma equipe nos bastidores aí, vendo o comentário de vocês, que vai estar mandando aqui pra gente poder responder as dúvidas também. E a gente está ao vivo aí em 3 redes, né? Facebook, Instagram e também no YouTube. E se você, por acaso, não tiver sua dúvida respondida, depois pode nos mandar no direct, quem está no Instagram, quem está lá no YouTube, depois que a transmissão ao vivo terminar, escolhe qualquer espaço, qualquer vídeo que tiver dentro do nosso canal e pode mandar a pergunta lá que a gente vai responder. Se quiser depois vir também no WhatsApp, se puder até depois aí colocar na tela pra gente o WhatsApp aí para contato, a gente está sempre à disposição. Você falou em dúvida respondida, eu queria até abrir um parênteses aqui para poder passar para o pessoal, para aqueles que já sabem uma reciclagem e para aqueles que não sabem ainda, explicar um pouco mais sobre como funciona o nosso pós-venda. Ah, sim. Essa questão de pós-vendas, né, que é muito importante, porque não adianta nada você colocar um produto e deixar as pessoas desguarnecidas. Claro. Elas precisam saber como utilizar, como ter o máximo de proveito ali em cada um dos seus produtos e também saber para onde encaminhar e como encaminhar em qualquer tipo de eventualidade que aconteça. Então, por exemplo, suporte técnico. Leandro, me ajuda aí. O que é o suporte técnico e o que faz o suporte técnico? Já que você trabalhou tanto tempo nessa área. Cara, e se tem um lugar que é gratificante você trabalhar, é o suporte técnico. Porque o suporte técnico, muitas vezes a pessoa pensa assim, o suporte técnico é para você resolver problema.
Não. Não é, Muito cara. pelo contrário. Pelo menos o nosso não é, né? Exato. O nosso suporte técnico, ele está aqui à sua disposição. São de segunda a sexta, das 8 às 18, com uma equipe preparada aí para poder tirar suas dúvidas. Seja de um produto que você já tem, daquela linha bem antiga, Exato. Seja de um produto novo que você está tentando aí adquirir ou já adquiriu e não sabe como usar. Então esse suporte, ele serve para antes, durante e após a sua compra. Você não precisa contar com ele só depois de ter um produto Taramps. Se você não tiver nenhum produto Taramps e está interessado em saber, tirar sua dúvida de saber qual produto que pode usar no seu projeto, o nosso suporte está aqui para isso. Ele vai te orientar, te dizer que se aquele produto que você está pensando em comprar, ele atende aquilo que você está buscando, ou então se precisa usar um outro produto ali para você tirar maior proveito do seu sistema de som. Então a equipe aqui está para isso. E se tiver qualquer anormalidade também, tem qualquer anormalidade referente aos produtos Taramps, pode recorrer ao suporte técnico, eles vão te ajudar, a gente, né, eu vou me envolver nisso também, tanto o Adão também. Sim, que está exato. aqui, nós estamos aqui preparados para poder te ajudar com qualquer situação. Teve qualquer dificuldade, dúvida ou qualquer probleminha que possa surgir, a gente vai estar aqui sempre para poder resolver da melhor forma possível, te orientar. E às vezes, muitas vezes, o que acontece dentro do suporte técnico? Às vezes está acontecendo alguma normalidade no sistema de som e a pessoa logo associa aquele como um problema de um amplificador, de qualquer produto ali. Muitas vezes é só um ajuste, alguma coisa que tem que ser revisada ali no sistema de som, e a nossa equipe consegue identificar, te orientar ali para resolver sem que você tenha que remover um amplificador e até procurar um posto autorizado sem necessidade. Exatamente, cara. E aquilo que você falou é uma grande verdade, tá? Uma vez suporte técnico, você vai ser suporte técnico para sempre, né? As nossas raízes são essas e eu tenho muito orgulho de poder fazer parte desse time, de estar presente nesse time de suporte técnico da empresa. Hoje também voltado aí, todo mundo sabe, é uma área de marketing, mas o suporte técnico é a essência de tudo. Com certeza. Então, assim, se você tem uma dúvida sobre os nossos produtos, qual que é a grande jogada? Não é você ficar com essa dúvida. É entrar em contato conosco para que nós possamos juntos aí esclarecer qualquer tipo de dificuldade que você tenha. Às vezes você tem um super produto na mão, você tem aí um Pro 2.6S, um processador que faz aí o gerenciamento de uma maneira muito tranquila, muito simples e objetiva, e tem dificuldade em como ajustar o crossover, de como ajustar os outros parâmetros, e nós estamos aqui para isso, para poder esclarecer da melhor forma possível. E se acontecer alguma anormalidade, né, no seu produto, como é que eu faço para poder entrar em contato, como é que eu faço para poder recorrer a um tipo de ajuda? Eu tenho que levar o meu produto até o lojista, eu tenho que levar o meu produto até o distribuidor, aquele produto que apresentou uma normalidade? Se você quiser fazer isso, não tem problema nenhum, mas se você quiser enviar diretamente para a fábrica ou para qualquer um dos nossos postos autorizados, qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Basta você entrar em contato conosco. Dependendo da situação que estiver o seu produto numa normalidade, você vai receber um código postal para enviar esse produto para cá ou para ser encaminhado para um posto autorizado mais próximo de você. Então nós estamos aqui para poder produzir aquilo que o mercado necessita, não só apenas aquilo que a gente idealiza, mas aquilo que vocês realmente querem como sugestão, para poder atender aquilo que vocês estão buscando. E também a gente sempre faz de tudo para poder facilitar também esse acesso direto ali de vocês com a indústria, tá? É assim que a gente trabalha e nós queremos estreitar esse laço, estreitar esse caminho para que vocês estejam cada vez mais próximo de nós e a Taramps cada vez mais próxima de vocês, tá? Então, saibam que vocês são muito bem-vindos em qualquer um dos espaços da nossa empresa. Ainda não está aberta a visitação, porque nós sabemos da situação que se encontra o mundo, mas em breve nós nos encontraremos aí tranquilamente, né, para poder, para voltar aqueles eventos, para voltar às feiras de negócio, que a gente tem tanta saudade, né, Leandro? Exato. Para voltar a ter o contato com vocês aqui, mas enquanto isso não acontece, as nossas portas digitais, os nossos contatos estão aqui extremamente abertos, tá? Escancarados para que vocês possam esclarecer as dúvidas e também entrar em contato com o nosso departamento de garantia. Vai ser sempre uma honra. E para vocês que acompanharam o lançamento do nosso Smart 3 Base, reveja novamente. E para você que não viu, aproveite para você poder conhecer esse produto excepcional, algo singular no mercado, desenvolvido exclusivamente para uma categoria, e nós vamos
fazer aqui um comparativo depois, ou fazer um paralelo entre o Smart 3 e o Smart 3Bs. Então acompanhe conosco. Fala galera, beleza? Estão prontos para mais um lançamento Taramps? Este aqui é o Smart 3Bs, um amplificador desenvolvido especificamente para aplicação em subwoofers, o que garante ainda mais desempenho nas baixas frequências. O Smart 3Bs ele conta com a tecnologia exclusiva Taramps, o sistema Power Control. Esse sistema monitora tudo o que acontece no seu amplificador, garantindo ainda mais desempenho e segurança. E ainda, o Smart 3Bs tem a grande vantagem de ser um amplificador multi-impedância, trabalhando a partir de meio ohm até 2 ohms, onde ele entrega 3.000 watts reais. É isso mesmo, se você tem um sistema que trabalha de meio ohm até 2 ohms, você vai obter 3.000 watts reais em qualquer impedância que esteja dentro dessa faixa. Pode ser meio ohm, 0.66, 0.8, 1 ohm, 1.33, 1.66, até 2 ohms você tem 3.000 watts RMS. O Smart 3Bs conta com esse design robusto, já conhecido aí na linha Bs. Tem ainda aquele V1 incrível que você já conhece no nosso Smart 3, tá aqui nesse produto. Ele tem um conector de alimentação muito robusto que comporta cabos de até 50 mm. Conta ainda com os ajustes tradicionais, High Pass variável, Low Pass variável, Bass Boost variável, controle de ganho que permite você ajustar a sensibilidade do seu amplificador para que ele se adapte aos mais variados players do mercado. E esse amplificador aqui tem um controle de ganho variável de 230 mV até 4 volts. A entrada tradicional via RCA e ainda uma saída RCA para você conectar outros amplificadores aí no seu sistema e também a saída para o monitor de clipe. Gostaram dessa novidade de Taramps? Então fique ligado nos próximos vídeos que eu vou trazer mais detalhes para vocês. Um forte abraço e até lá! Ó, Adão, eu vou aproveitar aqui, eu estava dando uma olhada nas perguntas, eu acho que essa pergunta aqui vem bem a calhar com o assunto que a gente está falando, que é a linha Smart. E uma das vantagens da linha Smart está relacionada à pergunta do Ataíde Amandini aqui, tá? E nós vamos descobrir o porquê. Ele mandou assim, ó. Boa noite, Adão e Leandro. Num sistema de som, a tendência da impedância aumentar ou diminuir? Acredito que ele esteja falando quando está tocando ali o alto-falante, se quando ele está operando ali a impedância subir, se manter ou diminuir. O alto-falante, a gente sempre leva em consideração a impedância nominal dele, que é aquilo que vem escrito ali, 4 ohms, 8 ohms, 2 ohms, tá? Esse 4 ohms, esse 2 ohms, esse 8 ohms, ele acontece num instante muito pequeno depois do FS, que é a frequência de ressonância do alto-falante, e a tendência dele, tanto para baixo como para cima, é sempre subir. Então a impedância do alto-falante, se alguém falar para você que a impedância do alto-falante baixou, é porque ele entrou em curto e queimou, né? A tendência de qualquer condutor, quando aquece, é sofrer uma dilatação por temperatura e acabar subindo a impedância, né? Exato. Dificultando um pouco mais a corrente. Então sempre o alto-falante, o driver, o tweeter, todo tipo de transdutor, ele vai aumentar a impedância em função das frequências aplicadas, tá? É isso que ele vai fazer. E essa é uma das grandes vantagens de você usar um Smart, tá? Principalmente quando você trabalha na impedância mínima, né? Exato. Porque a gente tem ali o Smart 3Bs. É um amplificador que uma das características dele, claro que ele tem muitas outras vantagens, mas uma das características dele é ser um amplificador multi-impedância, e isso ele faz esse reconhecimento o tempo todo, né? Não é simplesmente ele fez a leitura ali e pronto, vai trabalhar sempre naquilo. Ele vai trabalhar de meio a 2 ohms, então é um amplificador que ele vai se adaptar às condições de impedância resultante ali na saída. Então se no momento ali que você está tocando a impedância variar, você está trabalhando a meio ohm, e essa impedância variar até 2 ohms, esse amplificador ele vai conseguir sustentar os 3.000 watts, seja trabalhando a meio, a 1 ohm, 1.33 ou até 2 ohms ali, dentro dessa variação de impedância você continua tendo os 3.000 watts. Por isso que quando está tocando ali com um produto desse tipo, você tem a sensação que tem mais rendimento. E é claro, tem mais rendimento sim, justamente por isso, por essa questão dele conseguir sustentar essa potência mesmo com a variação de impedância, coisa que um amplificador comum não vai fazer, né? Ele vai sustentar a potência máxima dentro da impedância mínima. À medida que a impedância vai subindo, a tendência é que a potência entregue seja um pouco menor. Então, isso acontece com qualquer amplificador, tá? Exceto com essa linha Smart, seja Smart 3 ou Smart 3Bs. Se ele estiver trabalhando dentro dessa faixa
de impedância, né, na saída, ele consegue sustentar essa potência, é onde que você tem muito mais resultado. Né? E pra galera que ficou aí, cara, eu vou falar. O quê? Eu vou falar. Posso falar? Pode. Posso? Pode. Será que eu não vou ter problema depois? Ah, se tiver, depois a gente vê. Depois a gente resolve, né? Depois a gente resolve. Pra galera aí que ficou meio frustrada com o Smart 3 Base, esperava um pouquinho mais de potência, fiquem tranquilos, tá? Está chegando aí para vocês e já é uma promessa um amplificador na linha Smart com mais potência, tá? Então vocês fiquem ligados aí nos próximos semanas, próximos meses, eu não sei, mas tá chegando, tá? É que a galera parece que adivinha, né? A gente tá fazendo alguma coisa e tem sempre um ali já meio que idealizando o produto que a gente tá lá. Exato. Com o pessoal lá do desenvolvimento, a galera parece que já tá adivinhando que vem. Na verdade é porque a gente tá sempre de olho no que vocês querem, tá? É de olho no que vocês necessitam. Então a Taramps hoje ela trabalha para trazer produtos que atendam à necessidade e expectativa de vocês. Por isso que muitas vezes a galera aí já está idealizando um produto que a gente já está trabalhando, porque a gente está de olho naquilo que vocês pedem. Então a gente não faz um produto simplesmente, a gente acha que tem que fazer, vamos lá e vamos fazer qualquer coisa e vamos colocar no mercado. Não, o produto que é feito dentro da Taramps, ele é baseado na sua necessidade, para atender ao máximo aquilo que você almeja, né? Nem sempre é possível desenvolver algo na velocidade que às vezes o mercado espera. Exato. Mas a gente não deixa de fazer, tá? Então, assim, se você estava esperando um produto da linha Smart um pouco mais pesado, não perca suas esperanças não, que ele está chegando, tá? E deixa eu falar uma coisa, já que já estamos falando um monte de coisa aqui. Tem uma outra linha aí que a gente lançou um produto faz algum tempo aí e a galera sugeriu alguma outra coisa. Exato, cara, é verdade. E eu vou falar a verdade. Tá chegando, tá? Um complemento aí. Nessa outra linha também. Mas não vamos falar tudo não, né? Vocês ficam pedindo, então a gente fica lá e conversa com o pessoal lá do desenvolvimento, conversa com o pessoal do diretório, ó, precisa fazer, o público tá pedindo. Então tá saindo aí algumas versões diferentes daquilo que já existe para poder atender a necessidade de vocês. E isso são dentro de várias marcas, né? Porque, como todos sabem, aí a Taramps é composta por várias marcas. Hoje nós temos a Taramps Amplifier, que é a marca de amplificadores, temos a ProCharger, que é a marca de fontes, temos também a Home Life Sound, que é a nossa linha de sonorização de ambientes, temos a TarSafe, que é a nossa marca de segurança automotiva, com alarmes e acessórios para automação, e a 7Drive Audio, com alto-falantes aí, e até lembrando, mandar um abraço para o Rui, que sempre esteve aqui com a gente também na Taramps TV. Esperamos que em breve ele também já possa estar aí com a gente. E acredito que nessa marca também tem muita novidade a caminho aí, pelo que eu estou sabendo. Já tem algumas perguntas aqui para responder, mas antes eu queria mandar um abraço lá pro Gabriel, cara. O Gabriel, nosso Gabriel. O Gabriel tá lá assistindo. Opa! Então já um salve aí, Gabriel. Um abração aí, Gabriel. Em breve você estará de volta aqui com a gente, hein, cara? Tá? Estamos todos aqui naquela maior torcida, tá? Vai dar tudo certo e tá tudo certo. Aproveita aí esses dias de descanso. Agora, é que são tantos Gabriel que tem... É o nosso Gabriel, cara. Não, mas temos mais Gabriel na equipe. Tem. É que o Gabriel que você tá falando é o da turma do Limiter. Exato, esse então aí, um abraço tá? pra galera lá, um abraço pro Alisson lá, que também tá sempre assistindo, a galera da turma do Limiter. Deixa eu aproveitar e já responder aqui a pergunta do Valdemir Lopes. Ele disse aqui, ó, boa noite, bem-vindo de novo, Adão e Leandro. Os FH400S, FH400S, talvez seja o FH300S, tem a mesma eficiência no tampão igual nas caixas? Olha, é o seguinte, um alto-falante, para ele ter uma boa eficiência nos tampões, ele tem que ter uma característica chamada QTS com valor bem alto, tá? Esses produtos, eles têm um QTS intermediário. Então ele vai funcionar bem? Vai. Só que ele não foi feito para você colocar em tampão de carro, tá? Ele foi feito para você colocar numa caixa acústica. O desenvolvimento dele é legal, mas especificamente para você trabalhar em tampões de carro, nós temos lá o VL300S, os outros produtos VL250, então são produtos com QTS mais alto que vai favorecer muito essa questão de trabalhar no tampão. Quando você coloca um alto-falante no tampão, ele entende, e você fecha o porta-malas, ele entende que existe uma caixa gigante. Ele vai olhar todo o porta-mala como a caixa do alto-falante, então ele vai ter um bom desempenho, principalmente naqueles graves mais retumbantes, tá? Essa é a questão que ele vai trabalhar. Uma outra pergunta aqui é do Douglas Porto. Não é o nosso Douglas não, tá? Boa noite, Douglas, tudo bem contigo?
A dúvida dele é o seguinte, ele tem um módulo MD 5000 a 2 ohms para tocar dois subs, né, de 1650 a 4 ohms. Posso usar o ganho todo aberto ou não? Me ajuda nessa aí. O ganho? Ó, ele tem um módulo de 5000 watts, certo, a 2 ohms. Então, um alto-falante... Qual que é a potência dos alto-falantes? 1650. É um só? Dois? São 2 alto-falantes, de 1650 até a... 4.400 watts musicais. Até 4.400 watts, os dois, né? Os dois juntos. Um detalhe, tá? Até algo que se confunde muito, a questão do level ou do ganho. Tá? Level e ganho não segura potência, tá? A galera acha que vai lá e deixar o level na metade, só vai ter metade da potência do amplificador. Não é bem assim que funciona. Porque o amplificador ele tem algo chamado sensibilidade de entrada. Que quando você está com o level no máximo, você precisa de uma tensão mínima ali para que ele atinja a potência máxima de saída. À medida que você fecha o level, você precisa de mais tensão na entrada para atingir a mesma potência de saída. Então o que vai mudar com o level mais aberto ou mais fechado? Com o level totalmente aberto, você precisa de menos volume no player. Você vai precisar aplicar menos volume para atingir a potência máxima. Com o level mais fechado, você vai precisar de mais volume para atingir a potência máxima. Mas se você exagerar no volume, o amplificador ele vai chegar na potência. A menos que você ajustar o level a um ponto ali que quando você aumentar todo o volume do seu player, o amplificador não esteja chegando nem na metade da potência, mas isso aí teria que ver, aferir ali para poder saber se realmente vai funcionar dessa forma. A única coisa que garante que os seus alto-falantes não vão receber potência em excesso é você usar um processador de áudio Pro 2.6 S e usar a função limiter devidamente ajustada aí. Você limitar o seu amplificador por tensão de saída. Você vai lá, verifica qual que é a tensão máxima que o seu alto-falante pode receber e ajusta o limiter para que não ultrapasse esse ponto. Assim você vai ter toda a segurança. Caso contrário, se exagerar no volume, você pode ter problema, já que geralmente os alto-falantes eles suportam no máximo o dobro da potência declarada em watt RMS. Então, se você tem um alto-falante de 1.100 watts RMS, em programa musical suporta até 2.200. No caso do nosso amigo, são dois alto-falantes de 1.100 watts RMS, os dois juntos suportariam até 4.400 watts. Não, o dele é 1.650. 1.650? 1.650, aí suporta um pouco mais de potência. Um pouco mais, então vamos fazer a conta vamos aqui para gente... 1.650 vezes... Eu não vou fazer de cabeça não, que... 1.650 vezes 2... Eu de cabeça para conta não sou legal não. 1.650 vezes 2 vezes 2. Vezes 2. 6.600. Então tranquilo. O módulo dele vai estar tranquilo, não tem problema. Então, independente aí, você usar no meio, level, no máximo, basta você respeitar o ponto limite do seu amplificador. E qual que vai ser? Você tem lá 3 LEDs. O LED ON, que é um LED azul, o LED amarelo, que é o clip, e o LED vermelho, que ele indica tanto excesso de distorção como proteção. Você viu, começou a aumentar o volume, viu que o LED amarelo começou a dar umas leves piscadas, isso aí já é um ponto para você respeitar. Não é interessante você ultrapassar esse ponto. Trabalhar com LED amarelo dando algumas leves piscadas é até aceitável, mas você deixar ultrapassar esse ponto, a chegar, por exemplo, ali o LED vermelho atuar, piscar junto com o amarelo, aí já não é legal. Isso aí é excesso de distorção, isso aí pode prejudicar o seu alto-falante. Então, respeita o clipe, que aí não tem problema. Douglas, se você for ouvir, então, músicas normais, tranquilo. Eu só queria fazer uma observação, não só para o Douglas, mas para todos aí que estão nos acompanhando. É o seguinte, se você for ouvir música de mala aberta, que são aquelas músicas ali mais típicas na região de Minas, sempre entre em contato com o seu fabricante e não pergunte para ele quantos watts suporta, mas quantos volts você pode aplicar na bobina do alto-falante, tá? Isso aí é fácil, com qualquer multímetro aí, True RMS, você consegue fazer aferição, ou até mesmo um multímetro mais comum, porque é uma frequência mais baixa, para que ele possa esclarecer para você quantos volts você pode aplicar nesses alto-falantes, nesse tipo de música específica. Se tratando de músicas aí normais, dinâmicas de 6 a 12 dB, que são as comuns, né? Você pode usar aí até o dobro da potência, uma vez que o amplificador está declarado ali uma potência RMS. Exato. Quanto a isso aí não tem dúvida. Cara, tem uma pergunta aqui bem legal, cara. É do John 13, tá? É John 13 mesmo. Obrigado pela sua participação, John. A dúvida dele é o seguinte, quanto aos cabos de alimentação, posso usar um fio de bitola mais fino no polo negativo ou tem que ser ambos fios iguais? Olha só, para que você possa transferir toda a potência que está ali concentrada nas suas baterias para os seus amplificadores, porque o amplificador não tem potência, ele simplesmente vai gerenciar a potência
que ele pode na saída, por exemplo, um amplificador de 3.000 watts, ele entrega até 3.000 watts RMS na sua saída se ele receber a alimentação correta para isso. E para você poder garantir que essa energia, que essa tensão e que essa corrente chegue corretamente ali sempre que o amplificador exigir, você precisa usar os cabos de bitolas iguais, tá? E lembrando que ali o que a gente recomenda nos manuais de instrução é o mínimo necessário para você obter um bom resultado a título de alimentação. Sempre que você puder usar uma bitola de cabo a mais, você não vai estar perdendo nada, muito pelo contrário, você vai estar ganhando. A mesma coisa acontece com bateria. Se o amplificador ele tem um consumo ali em torno de 150 amperes, sempre que você usar mais, você vai melhorar a sua autonomia de amplificador e não vai fazer mal nenhum a ele. O que vai fazer mal é você usar um cabo mal dimensionado, abaixo do mínimo, e uma corrente de bateria ali muito abaixo do mínimo indicado, tá? Então, exato, compromete todo o resultado. Isso aí a gente tem que levar muito a sério essa questão de alimentação. É melhor você ter um sistema de som com produtos que suportem e entreguem menos potência, muito bem alimentado, do que você ter um amplificador de alta potência, um alto-falante que suporta alta potência e não ter alimentação para isso. Antes da gente ir para a próxima pergunta, vou mandar um abraço lá para o Lucas Machado, do Paredão Everest, lá do Rio Grande do Sul, né? Está acompanhando a gente, está sempre presente aí. Um abraço para você, Lucas. E vamos aqui para a pergunta do Eudes Santos. Ele está perguntando sobre fonte. Ele falou assim, uma fonte de 150 amperes, dá para tocar um MD3000 de 2 ohms, usando um alto-falante de 4 ohms, sem o auxílio de bateria? Ó, Eudes, como que funciona? Na hora de você escolher sua fonte, você tem que considerar o consumo máximo em programa musical do seu amplificador. E um amplificador de 3.000 watts, geralmente ele tem um consumo máximo musical na casa de 150 amperes. Então, uma fonte de 150 amperes atende sim. Se fosse para usar uma fonte da nossa marca, né, eu sugeriria para você a ProCharger 180A, que ela vai atender tranquilo. Com relação ao amplificador ser 2 ohms, trabalhar com um alto-falante de 4 ohms, não tem problema. O que não poderia ser um alto-falante que fosse impedância menor do que a mínima recomendada no seu amplificador. O que acontece quando você faz isso, até a título de curiosidade, se você tem um amplificador 2 ohms trabalhando com um alto-falante que é de 4 ohms, geralmente você não causa impedância, aí você perde um pouco de desempenho do seu amplificador, ele vai entregar um pouco menos de potência, geralmente uns 30% a 40%, dependendo do modelo do amplificador. Para entregar a máxima potência, o ideal é sempre casar certinho. Se você tem um módulo de 2 ohms, trabalhar 2 ohms, a impedância mínima ali de trabalho. E se você tem um módulo de 4 ohms, trabalhar 4 ohms. Uma outra pergunta aqui do Rogério Júnior. Uso o fio 16 milímetros na bateria do carro até auxiliar. Na auxiliar para os módulos uso 25. Tem algum problema? Rogério, é o seguinte, só tem uma maneira da gente poder saber se isso está legal ou não. Se a gente conhecer o tipo de sistema que você tem. Quais são as baterias, qual é a potência consumida, o que você está usando no sistema geral. Para que a gente possa sanar essa sua dúvida, por favor, entre em contato com o nosso suporte técnico e nos passe mais detalhes sobre o seu sistema de som inteiro. E aí juntos nós vamos analisar e ver se está correto ou não, se você precisa aumentar essa bitola ou se está bem dimensionado. E muito obrigado pela sua participação. Vou aproveitar para mandar mais um abraço, para um cara que ele está sempre ali acompanhando a gente e a gente vê ele sempre nos comentários, é o Virgulino, ele está sempre acompanhando no Instagram, no YouTube, ele está sempre mandando um salve aí. Então um abraço para você, Virgulino, obrigado por estar sempre acompanhando aí a gente. Legal, pessoal, é o seguinte, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo aí conhecem o Grupo Taramps hoje, que ele é composto por 5 marcas, né? Mas nós temos outros braços, outros ramos aí para poder atender algumas necessidades. E um deles é aí essa questão de sonorização de ambiente, né? Então, nós vamos dar uma pequena pausa aqui, voltamos rapidamente. Acompanhe conosco aí tudo que a gente tem de novidade. Que tal um amplificador Taramps dentro da sua casa
ou até mesmo dentro da sua loja? Já pensou nessa possibilidade? Nós do Grupo Taramps pensamos sempre em levar o melhor do mundo sonoro para vocês. É por isso que hoje eu venho ressaltar a qualidade da marca Home Life Sound. E aqui nós temos o receiver THS 4600 para sonorizar o ambiente da sua casa ou até mesmo do seu estabelecimento comercial. Você que escolhe. Ele possui 2 canais de 125 watts RMS a 4 ohms e várias entradas de áudio, como USB, cartão de memória, conexão Bluetooth, entrada auxiliar P2, recepção de FM, entrada para microfone e também entradas auxiliares RCA. Ele também possui a entrada óptica, onde você pode conectar sua Smart TV com uma qualidade de áudio incrível. E na parte de ajustes temos o volume individual para cada canal e o volume geral. E ainda um controle de tonalidade para graves, médios e agudos. Uau, são tantas funções! E não para por aí. Dentro da marca Home Life Sound ainda temos os modelos Home 80, THS 1800 e o THS 3600. Mas conta pra gente, qual ambiente você vai sonorizar? Ainda não tem o seu? O que você está esperando para adquirir? Venha fazer parte do Mundo Taramps! E nós já voltamos já com o nosso Smart 3 Bass, né? Então é um produto aí diferenciado. Você já tinha visto alguma vez um produto que trabalha numa impedância de 0,5 ohm até 2? Olha, se tem eu não conheço. O nosso, para mim, é o primeiro. E qual que é a grande vantagem hoje de trabalhar com um produto com uma impedância variável? É melhor eu trabalhar na impedância menor ou é melhor eu trabalhar na impedância maior? Ou trabalhar em qualquer uma delas? Na verdade, em qualquer uma delas você vai ter 3.000 watts, mas a vantagem é você trabalhar dentro da menor. Por que eu tenho essa vantagem? Aquilo que a gente estava falando lá no início da nossa Taramps TV. Por quê? O alto-falante, a tendência é que quando ele está tocando, tem as variações ali, a impedância acaba subindo. Se eu estou trabalhando dentro da impedância mínima, por exemplo, lá em meio ohm, quando aquela impedância variar e subir, o meu amplificador vai conseguir sustentar os 3.000 watts, mesmo que essa impedância suba até 2 ohms, que é o ponto máximo que ele continua entregando os 3.000 watts. À medida que passa dos 2 ohms, aí eu começo a ter algumas perdas, mas até 2 ohms eu mantenho os 3.000 watts e é onde que eu tenho todo o diferencial desse produto. Tenho mais rendimento, tenho aquele som bem mais cheio, né? Tem mais volume, né? Mais potência. Exato. E esse produto ele foi desenvolvido exclusivamente para você tocar o seu subwoofer. Sabe aquele subwoofer lá que faz todo aquele espetáculo em baixa frequência no interior do seu veículo, né? É uma prática muito utilizada aqui no Brasil, nos trios goianos. É uma prática bastante utilizada para quem gosta de um som interno. No mercado americano, ele é bem grande essa aplicação, né? No hair-trick. Então Sim. Dá para você ter bastante resultado em relação a esse tipo de produto. Nós temos lá o Bass 1K6. É um sub de 12 polegadas que suporta uma potência de programa musical de até 1.600 watts. Se eu ligar 4 alto-falantes desse de bobina dupla de 4x4, então eu vou chegar a 0,5 ohm. 0,5. Ou seja, eu vou conseguir ter um resultado fantástico com um produto como esse, explorando ali toda a dinâmica de subida de impedância, porque eu vou começar com a minha impedância nominal ali em 0,5. Exato. E se eu usar só 2 subs desse, que em programa musical seria até 3.200 watts, né, que eu poderia aplicar, 2 sub desse com bobina dupla 2 mais 2, se eu ligar tudo em paralelo, eu vou ter meio ohm de impedância resultante. Então, na hora que eu estiver trabalhando com um produto como esse, o resultado vai ser extraordinário. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o comparativo entre o Smart 3 e o Smart 3 Bass. Por que eu não posso tocar um woofer com o Smart 3 Bass? Porque ele tem uma resposta de frequência ali limitada. Bem fechado. Ele vai responder até 200 Hz. Então é um produto que foi feito única e exclusivamente para esse tipo de aplicação. Lembrando que você tem, além dos ganhos do ajuste de leve ali, ou ganho, né? Você tem também um filtro subsônico, Sim. ou um subsonic filter, tá? E para que serve isso aí? A diferença entre um filtro subsônico e um HPF é a faixa de atuação. Exato. Por exemplo, nós entendemos que existem frequências que são sônicas, são aquelas frequências que você escuta ali na sua música, desde as mais baixas frequências,
que é um contrabaixo, por exemplo, tocando, até os agudos ali nos Twitter, tá? E existe aquelas frequências que você tem dificuldade para ouvir, até mesmo no sistema de som. Então, quando você ajusta ali esse filtro subsônico ou esse high pass de baixas frequências, o que vai acontecer? Você vai tirar a presença dessas frequências que só fazem o alto-falante deslocar, fazendo com que ele tenha um desgaste mecânico muito maior, né? Exato. E você vai aproveitar mais a faixa que você tem pressão sonora, aquela faixa audível ali. Depois nós temos lá do outro lado, nós temos quem? Um low pass. Um low pass. Um low pass ele vai fazer o quê? Ele vai determinar até que ponto o seu alto-falante pode responder. O alto-falante ali, às vezes ele está tentando responder uma frequência mais alta, mas ele não tem resultado. Então o que você faz para isso? Você só está jogando energia fora do seu amplificador, você está aquecendo a bobina do seu alto-falante, seja ele um sub, um woofer, qualquer um. Se você colocar ele para responder frequências que ele não responde, ele não vai ter um bom desenvolvimento. Ou seja, você vai lá e ajusta esse low pass para poder chegar apenas no resultado que o teu alto-falante tem desempenho, e você vai proteger ele agora termicamente e pode aplicar muito mais volume. Exato. Olha que legal, cara. E ali o Smart Bass, como você falou já, que ele tem uma resposta mais limitada, né, dentro dessa faixa de atuação aí de subwoofers, a resposta dele vai de 8 Hz a 200 Hz. Então, por isso que ele é voltado para subwoofers mesmo. Não adianta você querer colocar um woofer lá que não vai ficar legal. É por isso que a gente tem dois produtos diferentes aí com essa tecnologia Smart, né? Temos o Smart 3, que atende o woofer, subwoofers também, ele atende, e até, dependendo do caso, ele pode usar até para driver fenólico, porque a resposta do Smart 3, que foi o primeiro a ser lançado, é mais ampla. Então ela vai de 10, se eu não estou enganado, a 10 kHz. Exato. Então são de 10 Hz a 10.000 Hz, então é uma resposta bem mais ampla. E o que ele tem um pouco diferente é que a questão da impedância mínima dele vai de 1 a 2 ohms. Então ele vai conseguir entregar os 3.000 watts trabalhando de 1 a 2 ohms, seja 1, 1.33 ou 2 ohms ali, qualquer faixa de impedância que esteja dentro de 1 a 2, ele entrega potência. Já o Smart 3 Bass já é um produto que tem essa questão da multiimpedância um pouco mais ampla, né? De meio. Porém, uma faixa de atuação reduzida. Exato. A questão da frequência é mais reduzida. Mas para não ficar essa coisa muito técnica, muito maçante aí, né? Vamos traduzir aí em miúdos o que é, então, essa atuação de 10 a 10 kHz, tá? Por exemplo, se você quiser tocar o subwoofer, tanto com o Smart Bass quanto com o Smart tradicional, você vai ter um grande resultado aí. Se você quiser tocar um woofer, também ele vai tocar tranquilamente no Smart 3. No Smart 3. Smart 3 ele vai tocar. Já o Smart 3 Bass não vai ter essa atuação. Mas o Smart 3 tradicional, ele vai atuar muito bem nisso aí. Quero tocar os alto-falantes de médio. Vamos usar um termo popular, né? Quando a gente fala em woofer, a galera logo lembra o tal do canela seca. Tal do canela seca. Então, cone seco. Tem rapaz, várias... Você puxou no fundo do baú agora, puxar, já que você quer trazer para o popular. Então tá bom. Então, se você quiser tocar hoje os famosos alto-falantes de médio. De médio. De médio. Os famosos alto-falantes de médio que não atua na faixa de médio, né, cara? Ele atua dentro da região, geralmente, começa ali no grave e entra no médio grave ali, né? Não é bem médio. E ele ganhou esse apelido de médio, né? Exato. Eu não sei se vocês acompanham as nossas redes sociais, mas se não acompanham, comecem a observar lá os vídeos que nós temos postado. E a semana passada, ou semana retrasada, nós postamos um vídeo lá que fala exatamente sobre isso, sobre as faixas de atuação dos produtos. E nós vamos fazer um bate-papo desse ao vivo aqui, falando um pouco mais sobre isso. Então fique ligado aí, tá? Mas se você já quiser conhecer, vai lá, né? Depois que a gente terminar esse bate-papo ao vivo aqui, e já assista, tá? E para você receber as novidades, já sabe, é só se inscrever e ficar antenado aí em tudo que a Tarampes faz, né? Então, é legal a gente acompanhar esse tipo de coisa. Mas voltando aqui ao nosso Smart 3, cara, por que a gente fala que são os famosos alto-falantes de médio que não responde médio? Porque eles estão numa faixa de atuação diferenciada. A faixa de atuação desses alto-falantes, normalmente ali é até na casa de 600, 800 Hz estourando, e até 640 é médio grave. Exato. Então, esses alto-falantes que respondem os médios, eles pegam uma faixa do grave, uma parte da faixa do grave de atuação e uma parte e toda a faixa de atuação de médios graves, né? Então a gente acaba recebendo alguns apelidos como canela seca, suspensão e agora alto-falantes de médio, né? Exato. E até existem alto-falantes
classificados como médio aí, que o pessoal chama de médio, que realmente atuam dentro dessa faixa, como o MB1K1 que nós temos em linha. MB1K1, MB620. O 620 também sobe legal, ele passa do MH420, MH380. Se puxar, tem bastante. São todos alto-falantes aí que você pode emendar tranquilamente com driver TI. Exato. Então são alto-falantes que respondem dentro da faixa de médio também, não só dentro da faixa do médio grave. Né? Tá. E falando aqui ainda do Smart 3 tradicional, se você quiser tocar também nele um driver fenólico, você consegue. Sem porque dúvida. A faixa de atuação dele ali, a resposta de frequência dele é até 10 kHz. Geralmente o pessoal corta um driver fenólico no máximo ali com low pass em 8.000 Hz, quando muito, né? Às vezes em 7.000 Hz, dependendo do driver. Então ele vai conseguir atender tranquilo, até driver fenólico, dá para usar sem dúvida. Já o Smart 3BS, como nós falamos, ele é limitado a subwoofers, que o popular, o pessoal chama de borda emborrachada, tem vários termos aí que são usados no popular, né? Exato. Então essas são as diferenças mais simples aí para a gente poder detectar que existe entre o Smart 3 tradicional e o Smart 3 Base, tá? Até o visual dele é diferente, é um outro perfil, é uma outra característica, basta a gente observar aí o desenho que vai ser ampliado na tela para vocês vão perceber que são uns perfis aí diferentes, tá? Um está mais arredondado, o outro ele tem mais alguns detalhes, o Smart 3 ele tem ali um perfil da tradicional linha MD que a gente conhece. Sim. E o Smart 3 Base não, ele já tem aquele perfil caracterizado ali da nossa linha Base tradicional. Sim. Tá? E voltando aqui às nossas perguntas, tem uma pergunta aqui para você, Leandro. Para mim? Vamos lá, ué. Tá escrito aqui assim, ó, Leandro, boa noite. Aqui é o Jonathan de Santo Inês, você deve conhecer ele. Leandro, qual é a forma mais exata de fazer a ligação dos alto-falantes em paralelo de 4 ohms no módulo de 1 ohm? Ele tem depende de quantos alto-falantes, né? São 4 alto-falantes. São 4? Qual é a forma mais correta de fazer a ligação em paralelo de 4 alto-falantes no módulo de 1 ohm? Talvez ele esteja dizendo aqui em relação à distribuição de cabeamento. Entendi. Provavelmente seja isso. Olha, ali basicamente ele já meio que respondeu a pergunta, porque se ele tem 4 alto-falantes de 4 ohms e o módulo é de 1, ele tem que ligar tudo em paralelo. Então, como que a gente vai descobrir se vai dar 1 ohm? É simples, você pega a impedância de um alto-falante e divide pelo número de alto-falantes que você vai ligar. Então eu tenho 4 ohms, que é a impedância de 1, dividido por 4, que é a quantidade, eu tenho 1 ohm de impedância resultante. Então casou com o seu módulo. Ligação em paralelo, juntou todos os positivos e todos os negativos. Aí o negativo liga no negativo de saída do módulo e o positivo no positivo de saída do módulo. Beleza, isso é uma ligação em paralelo. Qual que é uma sacada bem legal nessa questão da ligação? Até para ter uma distribuição bem equilibrada, sempre tenta manter o mesmo comprimento de cabo para todos, para que você não tenha diferença de comprimento. Por mais que seja mínimo a diferença ali que você tem na hora da condução elétrica, quanto mais você deixa do mesmo tamanho, mais você faz com que os alto-falantes se comportem de maneira igual. E sempre observa a questão da polaridade, para não inverter, porque se você inverter um alto-falante aí, pode ter cancelamento. Olha só que pergunta interessante do Humberto Neto. Humberto, boa noite, obrigado pela sua participação. O que seria bom? Ter um alto-falante com RMS maior que o amplificador ou amplificador com mais RMS do que o alto-falante? Então vamos lá. Vamos esclarecer primeiro um ponto, tá? Alto-falante, só recapitulando, o alto-falante não tem potência, ele suporta a potência. O alto-falante ele vem especificando 2 potências, a potência RMS e a potência de programa musical. O que isso quer dizer? Que quando você está ouvindo música, e normalmente é isso que a gente faz no nosso sistema de som, o fabricante está te falando, você pode, ouvindo música, usar um amplificador que entregue até o dobro da potência do alto-falante, tá? Então, isso já é um ponto. Então, aí já começa a responder a tua pergunta. A segunda que a gente precisa relembrar é o seguinte, módulo não tem potência, mas ele gerencia uma potência. Então, você precisa alimentar muito bem esse produto para que ele possa entregar aquilo que lhe foi proposto, tá? Agora, sendo direto e reto, sempre usar um amplificador que entrega muito mais potência do que o alto-falante suporta. Aí você vai ter rendimento. Por que disso? Porque a música não é uma frequência constante, a música é uma dinâmica. E sendo uma dinâmica, ela tem variações de altos e baixos.
Então, na média hoje, qualquer música ali trabalhando numa tensão para você chegar dentro dos 3.000 watts RMS, em média o alto-falante só está recebendo 1.500. Por isso que você pode e deve trabalhar com um amplificador de até o dobro da potência que o alto-falante suporta, tá? Então, use aí tranquilamente, sem ter medo de ser feliz nessa situação. E lembrando, para que você possa ter um bom rendimento com o seu alto-falante, a caixa acústica precisa ser muito bem projetada, corte de frequência precisa ser muito bem feito e você precisa alimentar muito bem o seu amplificador para evitar que tenha distorções e queima do produto. Gostei daqui da pergunta do Juliano Leal. Obrigado pela pergunta aí, Juliano. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte: vejo vocês falando do milímetro, da bitola do fio, né, de alimentação. Quanto maior a potência, mais grosso é o fio. Gostaria de saber se o fio do módulo até os alto-falantes, aquele fio de áudio, tem uma bitola, um milímetro específico, e se ele varia de potência de acordo com a potência do módulo, né? Se o módulo for de maior ou menor potência. Vejo muita gente com essa dúvida, seria uma boa vocês falarem sobre isso. Olha, Juliano, assim como a questão da bitola aumenta de acordo com a potência na parte de alimentação, ela também aumenta na saída que vai para os alto-falantes. Então, quanto maior a potência do amplificador, maior a bitola também que você vai usar na saída até chegar aos seus alto-falantes. E isso é bem fácil, tá? De você saber o mínimo que você tem que usar e até o comprimento máximo sugerido. Se você pegar qualquer manual de amplificador Taramps hoje, a gente dá essa sugestão. Tanto bitola mínima para alimentação, como a bitola mínima também para os fios de saída para o alto-falante. Essa informação está lá e é bem fácil encontrar em qualquer manual dos nossos produtos. E hoje, para quem às vezes não está habituado, hoje você também consegue acessar os manuais. Comprou um produto, tem um QR Code lá na embalagem, se você fizer a leitura usando a câmera do seu smartphone, você vai direto para a página do produto, onde você consegue acessar manual, especificação técnica, bem fácil, bem tranquilo. Então, você pode encontrar essa informação no manual de instruções. O Francisco José, ele trouxe aqui uma pergunta para nós, assim: eu coloquei uma caixa trio no meu porta-malas, o som ficou muito bom lá atrás, mas senti a falta do grave na frente. Que alto-falantes vocês indicam para balançar a frente? Eu vou tentar entender aqui essa questão, tá? Ele colocou uma caixa trio lá no porta-malas, ficou muito bom, tá? Só que ele sentiu a falta do grave aqui na frente. Sentiu a falta do grave dentro do carro. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tipo de caixa trio é essa que você colocou no seu porta-malas. De repente, você colocou uma caixa trio com um woofer. Aí, ele tem um bom rendimento ali ao ar livre, tá? Tem um rendimento bem legal. E o que acontece numa situação como essa? O sub, essa presença mais pesada do grave, pode ser que não esteja chegando lá na frente. Então, assim, eu peço que você entre em contato conosco, né? Entre em contato conosco aí, para que nós possamos entender melhor o seu sistema de som, o tipo de caixa trio que você está utilizando, para que nós possamos juntos ali achar a melhor solução para o seu sistema de som, né? Então, obrigado pela sua participação e nós estamos aguardando aí o seu contato junto ao nosso suporte técnico. O OSL Oliveira mandou a pergunta assim: boa noite, equipe Taramps. Estou com um HD3000, um MD1200 e um DS1200. E estou com uma fonte ProChar 120A. Essa fonte é específica para a alimentação desses módulos. Eu acredito que ele queira saber se a fonte de 120 amperes é suficiente ali para a alimentação desses módulos. Olha, se for sem bateria, não, tá? Porque está faltando fonte. Porque se a gente pegar só o amplificador de 3.000 watts, ele sozinho precisa de no mínimo aí 150 amperes. E a gente tem ainda mais dois amplificadores ali de 1.200, que juntos dão mais 2.400, vai para 5.400 watts. Então, pelo menos ali, ainda para faltar um pouco, teria que ser uma fonte de 250 amperes, uma ProChar 250 para poder atender legal. Se tiver bateria, não, aí beleza. Se você tiver pelo menos 250 amperes de bateria e
e colocar uma fonte ProCharge 120, aí atende tranquilo, pode fazer essa ligação que está bem alimentado. Continua aí das perguntas aí. Vamos lá. Mais uma pergunta. Júlio Lino. Os FHs 300S e o 200S pode colocar em portas do veículo? Olha, Júlio, essa é uma das aplicações desses produtos, tá? Tanto o FH300S como o 200S, eles vão muito bem nas portas de veículo e o resultado é incrível, é sensacional, até porque são alto-falantes de alto desempenho. E você consegue ter o som partindo de um único alto-falante, desde os médio graves até os agudos, então fica um som mais natural. Então você que busca qualidade, pode usar tranquilo em portas. É claro que se você fizer caixas aí com ele também, o resultado vai ser bem satisfatório e ainda aumenta o desempenho, né? Mas nas portas de veículo pode pôr sem medo que vai ficar muito bom. Manda bala. Mais uma pergunta. Qual a diferença do HD 3000 para o MD 3000? Essa aqui é uma pergunta bem legal, cara. O pessoal geralmente pergunta qual que é a diferença, né? A diferença é tecnologia. Vamos falar... construção do produto, simples, a topologia. Vamos dizer assim, a gente pega um smartphone de uma geração mais antiga para uma mais nova. Qual que é a diferença de um para o outro? Você tem uma tecnologia, você tem mais desempenho, você tem mais eficiência, né? Então você vai ter um controle a mais, deslocamento de cone. A gente tem algumas vantagens com o avanço da tecnologia. A tecnologia avança em qualquer equipamento eletrônico e a gente tem que acompanhar essa evolução. Porém, a linha HD é uma das mais queridas da nossa linha. Então é um produto que ainda consegue entregar um resultado satisfatório e o pessoal gosta muito desse produto, já que ele atende aos mais variados projetos, só que nós também temos para você uma evolução, que é o MD, com novas tecnologias aí, e ele consegue ser ainda mais eficiente justamente por ter novas tecnologias aí na construção. Por isso nós temos as duas opções aí para quem quer usar um modo de 3.000 watts. E duas não, né? Nós temos várias opções de 3.000 watts, inclusive com o Smart 3, Smart 3 Base, o próprio Base 3K, temos várias opções de 3.000 watts. E um módulo bem interessante, que às vezes as pessoas ainda não conhecem, é o 3.000 Trio, que é um produto para quem busca simplificar o sistema de som, quer tocar tipo uma caixa trio lá, com woofer, driver, tweeter, usando um só amplificador, e ainda quer ter a opção de limiter. Esse modo tem um limiter no próprio amplificador e você consegue fazer tudo através dele, não precisa de crossover, não precisa de nada. E até uma coisa que eu gostaria de esclarecer, o pessoal perguntar, posso usar um crossover ou um processador de áudio com 3.000 Trio? Nós não recomendamos, esse produto nasceu para atender projetos mais simples, porque ele é um amplificador que tem duas vias de saída, só que ele tem apenas um canal. Então a entrada é comum para as duas vias de saída, então você não consegue separar os cortes. Tanto é que o high pass da via, onde a gente vai usar driver tweeter, é onde termina o low pass da via do grave. Então um acompanha o outro ali no ajuste, então não tem como usar crossover. Mas para quem quer um sistema simples, com muita eficiência e com alto rendimento, 3.000 Trio é uma ótima opção. Pessoal, não sai daí não, que nós não vamos embora ainda não, tá? A gente já estava com saudade de trabalhar aqui, nós voltamos rápido, tá? Fala, apaixonados por som! Apresento a vocês o SFD 4300, um driver de compressão feito com membrana em resina fenólica, desenvolvido cuidadosamente para ser um grande aliado na inteligibilidade do seu sistema de som, proporcionando timbres limpos e muito bem definidos, desde os médios graves aos médios agudos. É construído estrategicamente associando design e resistência na sua câmera externa. E claro, com todo esse cuidado, os resultados só poderiam ser incríveis em qualquer de suas aplicações. Ele suporta uma alta potência e deslocamento dentro da sua especificação mecânica. Lembrando que ele suporta 150 watts RMS, podendo até receber 300 watts em programa musical. E toda essa potência é declarada com crossover ativo. Eficiência, design, robustez e performance são sinônimos deste produto. E aí, curtiu as informações? O que você está esperando para adquirir o seu? A qualidade que seu som precisa, o Grupo Tarampos oferece.
Eu tô com uma pergunta aqui bem legal aqui do Homero Júnior, cara. Boa noite, muito obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte, ele está montando um projeto com um alto-falante Oversound LA450 de 450 watts RMS a 8 ohms. É uma curiosidade. 2 alto-falantes FH300S a 8 ohms também e 2 Twitter ST400 Trio. Qual o módulo Taramps que ele deve utilizar? Homero, é o seguinte, eu não vou indicar para você um amplificador, mas você vai ter que usar 2 amplificadores nessa situação. Primeiro que você está com um alto-falante que suporta uma potência de 450 watts a 8 ohms. Então nós vamos ter que trabalhar com um produto um pouquinho mais diferenciado. A sugestão seria o MD 1200 a 4 ohms. Se você usar um produto como esse, você vai ter uma potência legal ali a 8 ohms, tá? Como você está trabalhando com uma impedância bem alta, então você vai ter que usar um módulo como esse. E para você tocar os dois FH300S e mais os Twitter, você não precisaria de tanta potência ali para os Twitter, mas os FH você vai exigir um pouco mais. Então eu vou te dar 2 sugestões. Primeira, usar um 800X4, um DS800X4 a 2 ohms para você trabalhar no bridge ali com os 2 alto-falantes, e mais os canais estéreo ali você vai trabalhar com os Twitter, tá? E se você quiser explorar mais potência ainda nesses 2 alto-falantes, mesmo que você economize energia ali nos Twitter, a sugestão seria um DS1200X4, para você trabalhar na mesma configuração. Então vamos lá, um MD 1200 .1 a 4 ohms, e junto com um DS 800X4, tá? E se você quiser mais potência ali nos FH, um DS 1200X4. Vamos lá. Ó, o Ícaro Gomes, ele mandou assim, boa noite, Adão. Mandou uma boa noite para você aí, Adão. Ó. Boa noite. Boa noite, Leandro. Manda um salve aqui pro pessoal da Carretinha Vigarista, o Everton Veco, o Vertonzinho e a Elaine, que estão acompanhando a Taramps TV aqui em Teófilo Otoni. Então, salve para vocês aí que estão acompanhando a nossa Taramps TV, um grande abraço. E também para o pessoal, todo o pessoal que está nos assistindo aí nesse momento. Mais uma pergunta aqui, ó, do Cláudio Silva. Crossover ou processador, qual é o mais indicado? Aí depende do que você está buscando em termos de recurso, mas se a gente falar em processador de áudio, ô Cláudio, dentro do processador de áudio nós temos a função crossover e ainda com possibilidade de variar tanto cortes como filtros, coisas que muitas vezes num crossover ativo, convencional, como é o caso do CRX4, a gente não consegue variar o tipo de filtro, a gente já tem um filtro pré-estabelecido aí na construção, só consegue variar o corte. Então no processador de áudio você tem a função crossover com mais liberdade de uso e ainda tem outras funções como alinhamento, correção de fase, você tem ainda função limiter, espelhamento de vias, roteamento de entrada e saída, você tem N funções a mais do que você teria com um simples crossover ativo. Então o processador de áudio Pro 2.6 hoje, sem dúvida, se você tiver a opção de escolher, pega o Pro 2.6S. Por quê? Se você não quiser usar as demais funções, você vai ter um crossover bem mais completo, você tem mais liberdade de uso, mais liberdade de escolha na hora de fazer os cortes. Então, não quero usar as outras funções, usa só o crossover, mas se um dia você precisar, ele está ali preparado para agregar recursos e trazer mais qualidade, mais ajustes ali no seu sistema de som. E ficou dúvidas ali no seu processador de áudio? Entre em contato conosco. Nós estamos aqui com o nosso suporte técnico para tirar esse tipo de dúvida e fazer com que você explore e tenha o máximo de rendimento, não só com o Pro 2.6, mas com qualquer um dos nossos produtos. Eu acredito que a dúvida do Gustavo Silva eu acabei respondendo já sem querer, né? Que a pergunta dele foi em relação ao 3000 Trio, se tinha como usar processador. Até tem, mas você acaba perdendo uma das vias, porque se você fizer um corte, vamos lá, pegou ali um processador, fez um corte high pass, HPF em 80 e um low pass em, vamos lá, em 250 Hz, para um alto-falante de grave. Você, basicamente, a via do agudo ali, a via alta, né, que você ligaria drive Twitter, está perdida, porque fez o corte e aquela via já não responde mais. Então é um amplificador para quem busca um sistema mais simples, que você quer usar processador de áudio, fazendo cortes específicos para cada via, aí você tem que usar outro tipo de amplificador, MD3000, HD3000, tem N modelos aí para você poder utilizar. E é claro, aí a parte de driver, Twitter, você usa um outro amplificador
como os amplificadores da linha DS e TS, TS400, DS440, DS800 e outros produtos. Exato. E assim como você falou, que é um produto aí de uso de modo simplificado de utilização, nós não podemos esquecer que esse produto também tem um limiter. Sim. Né? Então, se você está buscando usar um processador para ter um corte de frequência ali um pouco mais apurado, tudo bem. Agora, se você está procurando um produto porque as proteções de um processador são interessantes, ali esse produto 3000 Trio ele já conta com esse tipo de aplicação. E você pode escolher o tipo de saturação que você quer na saída. Se é uma distorção de 1%, de 5 e 10, é isso? Se eu não me engano, é 1, 10 e 20%? E 20%, né? Então tá ali para você poder utilizar. Me corrija disponível depois se eu ali em duas impedâncias, né? Na versão A4 e na versão A2 ohms. A2 ohms, exato. Leandro, nosso tempo estourou, cara. Já estourou? Mas já estourou, tinha tanta pergunta aqui, cara. Está lotado de pergunta, tá? Mas fiquem tranquilos, ninguém vai ficar sem resposta, vocês já conhecem o nosso trabalho, tá? Nós só estamos retomando isso aqui e com muita satisfação, né, Leandro? Com certeza. Retomando aqui, a gente já estava com muita saudade. Falta, né? Essa terça-feira aqui sempre teve esse bate-papo, esse encontro com vocês e nós informaremos com bastante antecedência o que nós traremos para o nosso próximo bate-papo ao vivo, tá? E só repetindo, você que está aí no Instagram, assim que esse vídeo for publicado, você pode colocar a sua pergunta novamente se você não teve resposta aqui ao vivo, ou você pode mandar no direct. A mesma coisa você que está no YouTube. Esse bate-papo nosso ele vai ser publicado para ficar aí permanente. Se você não teve a sua pergunta respondida, fique tranquilo. Basta você colocá-la novamente ou enviar para nós em qualquer um dos nossos canais das redes sociais, tá? Estaremos sempre à disposição. É sempre um prazer tê-los aqui conosco, tá? Muito obrigado mais uma vez por esse grande encontro aqui. Espero que possamos repetir por mais e mais vezes, tá? Então só tenho a agradecer a vocês. O nosso muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Esse foi só uma retomada e esperamos estar aqui sempre com vocês. E vamos mandar um salve geral para todo mundo que nos assistiu hoje. Um grande abraço, obrigado pelo carinho de vocês, pelo tempo que vocês dedicam aqui a estar com a gente. E isso é sempre um prazer para nós. Então fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.